Sabe, às vezes as histórias mais incríveis estão escondidas bem debaixo do nosso nariz, em lugares que a gente nem imagina. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo que, olha, muita gente simplesmente pula. Gênesis 36. À primeira vista, parece só um monte de nome, um atrás do outro, né? Mas e se por trás dessa lista toda estiver, na verdade, a história completa do surgimento de uma nação? Pois é isso que a gente vai descobrir. Olha só um pedacinho do texto. É denso, né? Cheio de nomes que a gente até tropeça para falar. Parece um registro de cartório super seco. A vontade que dá é de passar batido ou virar a página. Só que cada nome desses é uma pecinha de um quebra-cabeça. E é esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto agora. Então, a grande pergunta é essa, né? Isso aqui é só uma árvore genealógica? Um quem é filho de quem? Ou será que é a planta baixa de uma nação inteira? O documento de fundação de um reino que foi, inclusive, um grande vizinho e rival de Israel? A resposta, claro, está escondida bem aqui, nos detalhes. Então, para a gente entender essa história direitinho, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com a árvore genealógica, depois vê as esposas e os filhos de Esaú, acompanha o nascimento do reino, analisa quem eram os governantes de Edom e, por fim, entende por que tudo isso é tão importante. Bora lá? Bom, para começo de conversa, quem é a figura central de tudo isso? O texto já diz logo de cara. É Esaú, o irmão de Jacó. Mas olha que interessante, ele ganha outro nome. Um nome que vai se tornar muito, mas muito maior do que ele mesmo. Edom. É bom guardar bem esse nome porque daqui para frente o homem, Esaú, e a nação, Edom, vão ser a mesma coisa. Toda nação, por maior que seja, começa de um jeito pequeno, né? Geralmente com uma família. Então, vamos dar uma olhada bem de perto no núcleo do clã de Esaú, a sementinha de onde um reino inteiro vai nascer. E aqui está, esse é o começo de tudo. Esaú tinha 3 esposas na época em que ainda morava em Canaã: Ada, Basimate e Aolibama. E com elas ele teve 5 filhos. E é importante entender, esses 5 filhos não são só nomes jogados numa lista, não mesmo. Eles são os futuros chefes, os patriarcas das principais tribos que vão formar o povo de Edom. Beleza, agora o próximo passo na nossa investigação é um momento chave: a mudança. Pensa bem, o que faz um grupo de famílias virar uma nação de verdade? Geralmente é ter uma terra, um lugar para chamar de seu. E o mais curioso aqui é o motivo dessa separação toda. Não foi por briga de família, não. Foi uma questão puramente econômica. É isso mesmo. Esaú e Jacó tinham ficado tão ricos, com tantos rebanhos, que a terra simplesmente não dava mais conta de sustentar os dois juntos. A prosperidade deles foi tão grande que forçou essa expansão, essa separação. E aí acontece o momento da fundação. Esaú junta toda a sua gente, seus bens, e se muda para a região montanhosa de Seir. E é nesse momento que tudo se encaixa, a identidade se firma. A pessoa, Esaú, se transforma no povo Edom e eles ganham uma terra, Seir. Certo, eles já têm uma terra. E agora? Como eles se organizaram por lá? É aí que a lista fica mais interessante ainda, porque ela não dá só os nomes, ela dá os cargos, os títulos. E isso revela uma organização política bem mais complexa do que a gente poderia imaginar. Vamos ver como isso funciona? Mas antes, um detalhe super importante. A terra de Seir não era um lugar vazio, desabitado. Já morava gente lá, os Zoreus. E eles já tinham sua própria organização com seus clãs e seus chefes, como a gente vê aqui. Ou seja, a chegada de Esaú não foi em terra de ninguém, o que torna a forma como eles assumiram o controle ainda mais impressionante. E aqui a gente vê a primeira forma de governo dos Edomitas, os netos de Esaú. Olha só, eles não são listados apenas como filhos de fulano. Eles são chamados de príncipes ou duques. Isso já mostra uma estrutura de poder, uma liderança que vinha da família, hereditária, baseada nos clãs que deram origem a tudo. Aí vem o pulo do gato. A lista de repente muda. Ela para de falar de duques de clãs e começa a falar de algo bem maior, mais centralizado. E o texto faz questão de frisar: Edom teve reis antes mesmo que houvesse qualquer rei governando Israel. Isso, historicamente falando, é uma declaração muito forte. Dá uma olhada nessa lista de reis. O que chama atenção é que, diferente dos duques, eles não parecem ser pai e filho. É um rei atrás do outro, de lugares e famílias diferentes. Isso sugere um tipo de monarquia que talvez fosse seletiva, ou que o poder passava para o líder mais forte do momento, e não de pai para filho.
Para aquela época, era um sistema de governo bem sofisticado. Essa tabela aqui resume bem a história. A genealogia de Edom mostra uma evolução muito clara. Eles começam com um sistema tribal liderado por chefes de família, os duques, e evoluem para um estado unificado com um rei que governava todo mundo. Basicamente, eles deixaram de ser uma grande família e se tornaram um estado de verdade. Ok, depois de analisar tudo isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Afinal, por que essa lista de nomes é tão importante? O que ela realmente revela? Agora é a hora de juntar todas as peças. No fim das contas, Gênesis 36 não é só uma lista de nomes. De jeito nenhum. É, na verdade, a certidão de nascimento e o mapa do poder de Edom. O texto documenta com detalhes como uma nação vizinha e poderosa se formou, com um governo estável e reis muito antes de Israel. É a história de um reino inteiro que estava escondida bem ali, à vista de todo mundo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? O que acontece quando o que parece ser uma simples árvore genealógica é, na verdade, a certidão de nascimento de uma nação? Fica a pergunta: quantas outras grandes histórias sobre poder, sobre política, sobre nações inteiras não estão escondidas em textos que a gente acha que são só listas sem graça? Essa genealogia nos ensina a olhar com mais atenção, porque a história, muitas vezes, está exatamente aí, nos detalhes.